Aline chegou em casa mais cedo da escola porque sua aula de desenho foi cancelada. Ao empurrar a porta, notou vozes abafadas de seu pai, Luiz, e de sua namorada, Luana, vindo da sala de estar. Luiz, por favor, repense. Enviar ela para um internato não é a solução. Ela é só uma criança. Sim, às vezes pode ser difícil, mas lembre-se, ela só tem 12 anos e ainda está de luto pela mãe, implorou Luana. Com voz carregada de cansaço e tristeza, Luiz respondeu: Luana, fizemos tudo o que podíamos, certo? Se nada parece funcionar com ela, talvez um ano em internato possa ensiná-la disciplina e respeito, algo que não conseguimos inculcar nela. Ao ouvir isso, Aline sentiu uma onda de tontura, sensação que vinha experimentando com frequência. Mesmo assim, permaneceu escondida, querendo ouvir mais. Como pode pensar em algo assim? Luiz, ela é sua filha, exclamou Jessie com crescente frustração. A conversa revelou que Luana e Luiz estavam debatendo se enviavam Aline para o internato. Luiz acreditava que isso poderia ajudar Aline a aprender melhor comportamento e respeito. Desde que Luana entrou em suas vidas, Aline resistiu, até mesmo ressentida, não querendo nada com ela. Já haviam se passado 5 anos desde a triste partida da esposa de Luiz, Yasmin. Aline ainda lutava para aceitar a ausência da mãe e a presença de Luana em suas vidas. Retrocedendo 10 anos, a vida de Luiz era bem diferente. Ele trabalhava duro em um restaurante francês, servindo mesas durante o dia e frequentando aulas à noite. Seu pai sempre o ensinou a buscar 2 coisas na vida: construir um negócio de sucesso e nutrir uma família amorosa. Luiz era determinado e sempre avançava em direção aos seus sonhos. Um dia na academia, enquanto ajustava os pesos, ele notou Yasmin parecendo confusa com uma prensa de pernas. Aproveitando a oportunidade para ajudar, ele se aproximou com um sorriso caloroso. Precisa de ajuda? Yasmin, surpresa mas agradecida, respondeu: sim, obrigada. Não estou familiarizada com este. Luiz a orientou com paciência. Dessa simples interação, iniciou-se uma conversa natural. Yasmin, uma mulher bondosa e com fortes valores, esteve em um relacionamento com Douglas. Mas, após o nascimento de Aline, ele foi embora, deixando Yasmin sozinha com a filha. Apesar de atraente, Yasmin percebeu que muitos homens perdiam o interesse ao saber de seu passado e de Aline. Mas Luiz era diferente. O fato de você ter uma filha não muda o que sinto por você, disse ele. Luiz ponderou a situação, refletindo sobre a posição de Yasmin. Escolheu a compreensão e a compaixão. Valorizou a honestidade de Yasmin, o que intensificou sua admiração por ela. Seus encontros na academia se transformaram em agradáveis cafés. Contudo, o que intrigava Luiz era o silêncio de Yasmin sobre Aline, pois, apesar de ser mãe, nunca mencionava a filha em seus encontros. Ela não reagendou nem priorizou sua filha em relação ao tempo que passavam juntos. Tendo crescido em uma grande família, Luiz estava familiarizado com as demandas de criar filhos. Um dia, reuniu coragem e perguntou a Yasmin por que Aline nunca era mencionada nas conversas. Porque você nunca perguntou, respondeu ela, pegando Luiz de surpresa. Notando seu desconforto, Yasmin sorriu calorosamente, acrescentando: está tudo bem, Luiz. Percebi sua hesitação há algum tempo. Entenda isso, não estou apenas buscando um potencial marido. Se você quer desfrutar nosso tempo juntos sem envolver Aline, tudo bem. Podemos manter as coisas simples. Luiz ficou surpreso com sua franqueza, não esperando uma resposta tão aberta. Sentindo-se tranquilizado, ele a surpreendeu pedindo para conhecer Aline em seu próximo encontro. Alguns meses depois, o trio, Luiz, Yasmin e a pequena Aline, eram inseparáveis. Seus fins de semana eram preenchidos com piqueniques, visitas a galerias de arte e aulas de dança. Luiz e Yasmin logo perceberam que o que sentiam um pelo outro era mais do que amizade. Eles compartilhavam um laço especial.
Certa noite, jantando em seu restaurante italiano favorito, Luiz perguntou: "Você já pensou em nós como algo mais do que apenas amigos?" Yasmin, com os olhos brilhando, respondeu: "Todos os dias desde que nos conhecemos." Apesar dos pais de Luiz serem compreensivos com suas escolhas, nem todos eram assim. Alguns amigos e familiares expressaram dúvidas sobre seu relacionamento com Yasmin. Tio Eduardo e tia Fernanda foram particularmente críticos, tendo enfrentado desafios em relacionamentos anteriores com parceiros que tinham filhos. Fernanda aconselhou Luiz a ter cautela, enquanto tio Eduardo foi mais direto, alertando Luiz sobre as complexidades de se envolver com alguém que já tinha um filho. Luiz ficou surpreso com a intensidade dos sentimentos deles, mas sabia que precisava confiar em seu julgamento e no amor que sentia por Yasmin e Aline. Apesar dos céticos, os três viveram harmoniosamente no próximo ano. O carinho de Luiz por Aline cresceu diariamente. Cansado dos constantes comentários negativos, Luiz decidiu mudar sua família para outra cidade. Um ano depois, ele e Yasmin trocaram votos, com a pequena Aline desempenhando orgulhosamente o papel de porta-alianças. Luiz sempre sonhou que encontraria seu grande amor, e no dia do seu casamento, estava confiante de que tinha encontrado isso em Yasmin. Porém, a vida tinha suas reviravoltas. Os anos após o casamento foram prósperos. Luiz fundou uma empresa de construção que prosperou rapidamente. O casal decidiu manter o segredo sobre o pai biológico de Aline até que ela fosse mais velha. Nos 5 anos seguintes, viveram momentos de alegria e sucesso. O negócio de Luiz prosperou, tornando-se um nome renomado na indústria. Com suas vidas seguindo um curso estável, Luiz e Yasmin começaram a pensar em expandir a família. Uma noite, após um jantar familiar aconchegante, Yasmin olhou para Luiz com uma expressão preocupada em seus olhos. "Luiz", ela começou, hesitando por um momento, "eu tenho me sentido tão exausta ultimamente." "Não é apenas cansaço diário, é algo mais." Luiz, percebendo a preocupação em sua voz, pegou suavemente sua mão. "O que você quer dizer? Tudo está bem?" Yasmin havia se envolvido profundamente nos negócios de Luiz recentemente, preparando-se para assumir o departamento de marketing. "Eu pensei que fosse apenas o estresse do trabalho, mas é diferente. Tenho acordado no meio da noite, encharcada de suor, ardendo de febre. E agora, até um simples resfriado parece me derrubar. Isso não é comum para mim." Preocupado, Luiz insistiu que ela visse um médico. "Não vamos correr riscos. Vamos consultar alguém sobre isso no hospital." Os testes iniciais não foram conclusivos. Os médicos realizaram uma série de exames, mas não conseguiram identificar imediatamente o problema. A espera foi angustiante. Pareceu uma eternidade até terem uma resposta. Finalmente, um médico com um rosto sombrio se aproximou. "Receio ter algumas notícias difíceis", ele começou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Yasmin, você foi diagnosticada com leucemia linfoblástica." Tanto Yasmin quanto Luiz ficaram atordoados, tentando processar a magnitude do que acabaram de ouvir. Luiz apertou firmemente a mão de Yasmin, buscando palavras de conforto. "Vamos enfrentar isso juntos, a cada passo. Você não está sozinha." O diagnóstico pesava sobre os ombros de Luiz. Após várias consultas e exames, os médicos concluíram que a quimioterapia era a única opção viável para tratar a condição de Yasmin. O tratamento esgotou as forças de Yasmin, deixando-a frágil. Durante os 2 anos seguintes, Luiz se viu equilibrando as responsabilidades de seu negócio e apoiando Yasmin em casa. Reconhecendo o impacto do tratamento sobre ela, Yasmin tomou a difícil decisão de se afastar do trabalho e focar em passar tempo de qualidade com Aline. Uma noite, enquanto Yasmin colocava Aline para dormir, a jovem, sentindo a mudança na energia de sua mãe, perguntou: "Mamãe, por que você fica em casa o tempo todo agora? Por que não vai trabalhar com o papai?" Yasmin, tomando um momento para reunir seus pensamentos, respondeu suavemente: "Querida,
a mamãe não está se sentindo muito bem ultimamente, então estou tirando uma folga do trabalho para passar mais tempo contigo. Os olhos inocentes de Aline se arregalaram. Você não está se sentindo bem, como quando eu tive gripe. Yasmin assentiu, dando à filha um sorriso gentil. Sim, algo assim. Mas não se preocupe, querida. Papai e eu estamos fazendo tudo o que podemos para eu melhorar. À medida que os dias se transformavam em semanas, o otimismo de Luiz diminuiu. O comportamento antes vibrante de Yasmin desapareceu. Ela se tornou fraca, e seus níveis de energia caíram drasticamente. Na maioria dos dias, ela permanecia confinada à sua cama. Em um raro dia em que se sentiu um pouco melhor, Yasmin chamou Luiz para sentar-se ao seu lado. Com esforço considerável e em voz fraca, ela disse: Luiz, se algo acontecer comigo, prometa que cuidará de Aline. Ela precisará do toque carinhoso de uma mãe. O peso de suas palavras e a realidade de sua situação atingiram Luiz profundamente. Ele tentava se manter forte, segurando suas emoções por tanto tempo, mas o pedido de Yasmin o quebrou. Lágrimas se formaram em seus olhos, descendo pelo rosto enquanto ele sussurrava: Eu prometo, Yasmin. Eu prometo. Após a morte de Yasmin, Aline parecia aceitar a perda com um nível surpreendente de calma. Talvez os meses anteriores, vendo sua mãe enfraquecida e acamada, a tivessem preparado de alguma forma. Yasmin havia explicado gentilmente a Aline no passado, dizendo que às vezes Deus chama pessoas boas para estarem com ele e que um dia ela poderia ser uma dessas pessoas. No entanto, a compostura inicial de Aline durou pouco. 3 dias após a partida de Yasmin, a represa de emoções estourou. Aline, que se manteve firme, foi repentinamente dominada pela realidade da ausência de sua mãe. Ela chorou incontrolavelmente, o peso de sua perda finalmente se instalando. A casa que Luiz e Aline compartilhavam estava repleta de lembranças de Yasmin, desde suas roupas penduradas no guarda-roupa até seus livros favoritos na prateleira e as fotos de seu sorriso radiante que adornavam as paredes. Nas semanas que se seguiram à sua morte, Luiz foi consumido pela tristeza. No entanto, ele entendeu a importância de seguir em frente, especialmente pelo bem de Aline. Ele encontrou consolo em seu trabalho e, à medida que os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, a dor começou a desaparecer. Crianças, com sua natureza resiliente, tendem a se adaptar rapidamente. 1 ano depois, parecia que Aline havia se recuperado, vivendo sua vida como se a tragédia nunca tivesse ocorrido. Mas Luiz sabia que as memórias de sua mãe estavam guardadas no coração dela. O negócio de Luiz floresceu e, à medida que crescia, a Aline também crescia. Com a expansão de seu negócio, Luiz começou a colaborar com empresas mais importantes. Durante uma reunião de trabalho, ele foi apresentado a Luana, uma gerente afiada e cativante que representava uma das empresas parceiras. Suas discussões profissionais logo se transformaram em conversas pessoais e, em pouco tempo, eles estavam se encontrando fora do trabalho. Sentindo a crescente ligação entre eles, Luiz achou essencial que Luana soubesse sobre seu passado. Ele se abriu sobre ser viúvo e ter uma filha de 12 anos. Sua resposta em "Isso realmente não muda nada para mim", foi surpreendentemente semelhante às palavras de Luiz quando ele conheceu Yasmin. Esta coincidência, juntamente com o conselho de sua mãe sobre empatia, fez Luiz rir. Após namorar Luana por mais de 6 meses, ela fez uma pergunta que ele não esperava. Então, quando vou conhecer Aline? Luiz foi pego de surpresa. Ele não tinha considerado como Aline se sentiria em relação a ele namorar novamente. A reação de Aline à notícia foi longe de ser positiva. Ela sentiu uma profunda sensação de traição, não apenas em relação a Luiz, mas também em relação à memória de sua mãe. Para Aline, parecia que Luiz estava tentando substituir Yasmin, e ela não estava pronta para aceitar isso. Luiz se viu em uma situação desafiadora. Em retrospecto, ele desejou ter introduzido a ideia a Aline mais gradualmente,
talvez organizando um encontro casual com Luana ou mencionando-a inicialmente como apenas uma amiga. No entanto, o que estava feito, e agora ele enfrentava as repercussões. Nem Luiz nem Luana tinham percebido as delicadas intricácias de introduzir uma nova figura na vida de Aline após Yasmin. Após dias recebendo uma recepção fria de Aline, ela relutantemente concordou em encontrar Luana. À medida que o momento se aproximava, as emoções de Aline borbulhavam, seus olhos brilhavam com lágrimas e um nó se formava em sua garganta. Eu tenho que chamá-la de mãe agora? Aline murmurou, sua voz trêmula de emoção. Luiz, percebendo a turbulência de sua filha, respondeu gentilmente, você não precisa fazer nada com que não se sinta à vontade. Ele acariciou seus cabelos suavemente e continuou, eu só espero que você dê uma chance a ela. Você sempre foi sábia além de seus anos, certo? Sobrecarregada, Aline não conseguiu conter suas lágrimas por mais tempo e correu para o quarto. Alguns dias se passaram e o dia da apresentação chegou. Luana, com seu cabelo curto e castanho, entrou na sala de estar. Aline, Luiz começou, esta é Luana. A pessoa sobre quem eu te falei. Com um sorriso sincero, Luana estendeu a mão, dizendo, oi, Aline. Luiz me falou muito sobre você. Você pode simplesmente me chamar de Luana. A resposta de Aline foi curta. Preciso terminar meu dever de casa, disse ela, evitando o gesto amigável de Luana enquanto se dirigia ao seu quarto. Ela ouviu o comentário empático de Luana para Luiz. Está tudo bem. É novo para todos nós. Todos nós precisamos de tempo. Luana permaneceu firme, mesmo diante da fria recepção de Aline. Naquela noite, Luiz entrou no quarto de Aline com uma expressão séria. Aline, agir assim não ajuda ninguém. Luana genuinamente quer te conhecer. Ela até se ofereceu para ajudar com sua lição de casa. Eu não preciso da ajuda dela, murmurou Aline, desviando o olhar. Na manhã seguinte, ao terminar o café da manhã, Aline levantou-se, pretendendo sair sem limpar seu prato. Está esquecendo algo? Perguntou Luiz, acenando para os pratos sujos. Temos uma dama na casa. Deixe-a cuidar disso, disse Aline, com um tom brincalhão, sem olhar nos olhos de Luana. Sem problemas, Luiz. Eu cuido disso, respondeu Luana, contornando graciosamente a tensão. Luiz esperava que Luana se tornasse uma presença mais permanente em sua casa, mas Luana hesitou, sentindo que isso poderia complicar as coisas ainda mais para Aline. Meses depois, no entanto, Aline pareceu mais aberta à ideia, sugerindo que Luiz convidasse Luana para visitá-los. Em um fim de semana frio de outono, Luana bateu timidamente na porta de Aline. Aline, ela começou, seu pai e eu pensamos que seria bom dar um passeio no parque. As cores do outono estão simplesmente lindas. Você gostaria de vir conosco? Aline foi curta em sua resposta. Vão sem mim? Eu não quero ir. Por favor, saiam, ela adicionou, virando as costas para Luana. Tudo bem, talvez em outra ocasião, Luana respondeu gentilmente, saindo do quarto. Momentos depois, Aline pôde ouvir a voz elevada de seu pai. Chega! Ela tem que vir conosco. Estou cansado de vê-la agindo assim. No entanto, Luana interveio, sua voz calma, mas firme. Luiz, forçá-la não é a resposta. Precisamos ser pacientes. Pressionar demais agora pode criar ainda mais distância entre vocês dois. Vamos dar tempo a ela. A rotina de Aline tinha se tornado clara, uma saída rápida para o quarto após as refeições, conversa mínima e um ar palpável de ressentimento, especialmente em relação a Luana. Foi um mês nesta rebelião silenciosa quando Luana mencionou seus planos para a próxima sexta-feira. Aline, Luiz e eu vamos sair na sexta-feira à noite para o aniversário de um amigo, disse ela, tentando manter um tom neutro. A próxima pergunta de Aline surpreendeu Luana.
O que você vai vestir? Feliz que Aline estava mostrando interesse, Luana abriu entusiasmadamente seu armário para mostrar o elegante vestido que havia escolhido. Você gosta? Perguntou com um brilho esperançoso nos olhos. Aline deu de ombros. É ok. No dia seguinte, um choque esperava por Luana. Seu belo vestido estava destruído em sua cama, tornando-o completamente inutilizável. O rosto de Luiz ficou vermelho de raiva quando viu o tecido arruinado. O que ela pensa que está fazendo? Exclamou, sua voz elevando-se a cada palavra. Antes que ele pudesse continuar, Luana, sempre a voz da razão, interrompeu. Luiz, vamos falar com Aline primeiro. Vamos entender suas razões antes de tirar conclusões. É óbvio que ela não suporta você por perto, a frustração de Luiz era evidente. Luana respirou fundo. Ela ainda está lidando com a perda da mãe e vendo seu pai com outra pessoa é difícil. Não podemos esquecer que ela é apenas uma criança. Vou usar outra coisa na festa, embora ela tenha acrescentado com um leve suspiro, eu realmente amava aquele vestido. A inesperada defesa de Luana surpreendeu Aline. Ela esperava que Luana retaliaria. Talvez até fosse embora de vez. Ver eles compartilhando momentos felizes era um lembrete constante da ausência de sua mãe. Assim, sempre que risos ou sons de suas conversas compartilhadas chegavam aos seus ouvidos, ela se refugiava em seu santuário e se envolvia em silêncio. Sempre que Luiz ficava sozinho com seus pensamentos, dúvida e frustração começavam a nublar seu julgamento. Ele se sentiu encurralado pelo comportamento de Aline, acreditando que ela estava deliberadamente tentando manipulá-lo e impedi-lo de seguir em frente com sua vida. Em um dia particularmente difícil, em um momento de exasperação, ele ameaçou enviá-la para um internato se seu comportamento não mudasse. Luana ficou chocada quando soube do ultimato de Luiz. Eu entendo que ela não é sua filha biológica, ela começou conscientemente, mas você tem sido a figura paterna dela desde que ela era pequena. Como você pode pensar em afastá-la? Ela pode não ter se apegado a mim, mas você é o único pai que ela já conheceu. Naquele mesmo dia, Aline decidiu matar a aula, se retirando para seu quarto. Ela estava consumida por pensamentos dos momentos felizes que compartilhou com seu pai. Eles tinham memórias vívidas com Luiz ensinando-a a nadar, apresentando-a ao jogo de xadrez e compartilhando inúmeros outros momentos preciosos. Agora, parecia que ele estava pronto para descartá-la. Ela culpava Luana por este crescente abismo entre eles. Trancada em seu quarto, sem comida ou companhia, a saúde de Aline começou a declinar. À noite, ao tentar sair do quarto, sua visão começou a turvar. Momentos depois, ela se viu desabando e a escuridão tomou conta. Quando acordou, estava em sua cama com o rosto preocupado de Luana sobre ela. Aline, você nos assustou, Luana sussurrou, a voz tremendo de preocupação. Você simplesmente desabou no corredor. Tivemos que chamar ajuda médica. O médico disse que pode ter sido por causa do excesso de estresse. Aline, ainda se sentindo fraca e desorientada, simplesmente virou a cabeça, querendo evitar qualquer conversa. Luana gentilmente reorganizou o pano frio na testa de Aline. Tente descansar, ela sussurrou, deixando o quarto. Podemos conversar quando você estiver pronta. O sol da manhã ainda estava em sua infância, lançando uma luz pálida no quarto de Aline. Ela ainda estava fraca e foi aconselhada a faltar à escola. Luana, sempre preocupada, decidiu que era melhor Aline ver um médico. A jovem ouviu Luana ao telefone, marcando uma consulta para ela. Eu realmente preciso ver um médico? Aline perguntou, a voz vacilante com um toque de nervosismo. Olha, Aline, Luana disse suavemente, eu notei que você tem parecido um pouco pálida ultimamente. E você se cansa facilmente. Além disso, depois do que aconteceu ontem, é melhor ter certeza de que está tudo bem. Aline, sem realmente saber como responder, apenas desviou o olhar, seus pensamentos distantes da sala.
O consultório do médico estava repleto de um silêncio estranho após a consulta inicial. Vamos precisar fazer alguns exames antes de tirar qualquer conclusão, o médico aconselhou. Faça isso o mais rápido possível. Uma vez que os resultados estavam em mãos, eles se encontraram de volta no frio ambiente estéril da clínica. A atmosfera estava tensa. O médico, com um pesado suspiro, pediu a Luana e a Aline que saíssem da sala, indicando que queria conversar com Luiz sozinho. Uma vez que estavam sozinhos, o médico entregou a devastadora notícia. Receio que Aline foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. A mesma doença que sua mãe teve. Luiz sentiu um turbilhão de emoções. Choque, desespero e culpa o envolveram. Tudo o que ele podia pensar era em Aline e como estava prestes a perder outro ente querido. Ele apertou os punhos, tentando se manter composto. O que fazemos agora? Ele conseguiu perguntar. O médico explicou a gravidade da situação. Aline está em um estágio em que a doença pode progredir rapidamente. Um transplante de medula óssea é crítico. E quanto mais cedo encontrarmos um doador, melhor. A mente de Luiz disparou ao processar a terrível situação. O raro tipo sanguíneo AB negativo de Aline tornava a busca por um doador ainda mais desafiadora. O tempo não estava do lado deles. Sua melhor chance é testar se algum de vocês é compatível, sugeriu o médico. Luiz acenou com a cabeça, a feroz determinação crescendo dentro dele. Ele faria o que fosse necessário para salvar sua filha. Luiz respirava pesadamente enquanto se agarrava à cadeira, tentando absorver a terrível notícia. Lembranças de sua esposa Yasmin retornaram. A mãe de Aline morreu da mesma doença, ele murmurou, a dor evidente em sua voz. Aline herdou isso dela? O médico, mostrando uma mistura de simpatia e urgência, perguntou, Luiz, qual é o seu tipo sanguíneo? Cada momento conta agora. Sou A positivo, Luiz respondeu com um suspiro pesado. As palavras seguintes do médico intensificaram ainda mais os medos de Luiz. Encontrar um tipo sanguíneo compatível é apenas o começo, convencer alguém a se tornar um doador de medula óssea não é fácil. Muitos relutam devido aos riscos percebidos. No meio do turbilhão de conversas, Aline, mesmo jovem, podia sentir a gravidade da situação. Ela correlacionou equivocadamente sua doença à chegada de Luana em suas vidas. Naquela noite, dominada pela emoção, Aline confrontou Luiz. Se Luana nunca tivesse entrado em nossas vidas, eu não estaria doente, ela chorou amargamente, devastada. Luiz se sentiu perdido. Seu mundo parecia desabar mais uma vez. Ao entrar no corredor, ele viu Luana. Os olhos dele se encontraram, e o rosto dela refletia a dor que sentia ao ouvir as palavras de Aline. Me desculpe, Luana, Luiz murmurou, o arrependimento evidente em seus olhos. Acho que é melhor darmos um passo atrás por enquanto. Luana sentiu, a dor evidente em seus olhos. Eu entendo, Luiz. Você precisa fazer o que é melhor para Aline agora. Ela silenciosamente começou a arrumar suas coisas, deixando Luiz devastado para trás. O dia seguinte foi uma confusão para Luiz, já que suas horas foram consumidas com ligações telefônicas ansiosas e discussões em sua busca desesperada por um doador. No meio da tarde, o Dr. Vitor conversava com colegas quando Luana entrou abruptamente em seu escritório. Doutor, tenho sangue AB negativo. Quero ser doadora para Aline. Surpreso, Dr. Vitor respondeu, mas vocês não são parentes de sangue, certo? Não, não somos, Luana respondeu com urgência. Mas se há uma chance de eu ajudar Aline, o que isso importa? Após refletir por um momento, Dr. Vitor concordou, você está certa. Cada momento conta. Mas onde estão Luiz e Aline? Eles deveriam estar aqui. Luana rapidamente atualizou o médico sobre os recentes acontecimentos em seu relacionamento tumultuado.
Ela implorou que ele mantivesse sua identidade como a potencial doadora em segredo, sugerindo que dissesse a Luiz que encontraram um doador a tempo. Está bem, concordou o Dr. Vitor. Primeiro, você precisa trazer seus documentos e iniciaremos o processo de internação. Teremos que fazer uma verificação completa para garantir que você é uma doadora adequada. Mais tarde, quando Luiz recebeu a notícia de um possível doador do Dr. Vitor, um alívio o inundou. Ele se virou para Aline, apertando gentilmente sua mão. Vai ficar tudo bem, Aline, estarei com você em cada etapa, não tenha medo. Quando os testes médicos confirmaram a compatibilidade de Luana, o Dr. Vitor compartilhou os resultados com ela com admiração clara em seus olhos. Luana, sua generosidade é notável. Apesar dos riscos, você está se prontificando por Aline como se ela fosse sua filha. Estou nesta profissão há 2 décadas, e seu ato se destaca. Luana simplesmente assentiu, emoção surgindo em seus olhos. O que importa é que Aline tenha uma chance de vida, ela murmurou. No caminho para o hospital, a mente de Luiz estava repleta de uma mistura de esperança e descrença. Ele enviava orações silenciosas, esperando fervorosamente que tudo corresse bem para Aline. O procedimento de Aline foi um sucesso. Para Luana, o processo foi mais intenso. Os médicos coletaram medula óssea dela sob anestesia. Quando Luana acordou, sua visão estava turva. O ambiente brilhante e estéril do quarto do hospital inicialmente a confundiu. À medida que a névoa da anestesia se dissipava, memórias de seu ato altruísta surgiam. Uma gentil enfermeira, vendo-a se mexer, se aproximou de sua cama. Como você está se sentindo? A enfermeira perguntou, sua voz suave. A boca de Luana estava seca, e por um momento as palavras pareciam lhe escapar. Meio zonza, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca. Você está na UTI por enquanto, para que os médicos possam monitorar sua recuperação, disse a enfermeira, oferecendo um sorriso reconfortante. Mas a boa notícia é que o procedimento ocorreu sem problemas. Não esperamos complicações. O coração de Luiz estava mais leve, sabendo que o transplante tinha corrido bem. Embora o caminho à frente fosse longo, com Aline necessitando de supervisão médica constante, havia uma esperança renovada em seu coração. No dia seguinte, enquanto a luz do sol da manhã iluminava os corredores do hospital, Luana foi transferida da UTI para um quarto regular, onde se recuperaria pela próxima semana. Luiz passou a manhã ao lado de Aline, conversando, consolando e garantindo que ela tinha tudo o que precisava. Ao entrar no corredor em busca de um momento de descanso, ele respirou fundo e decidiu atualizar Luana sobre os acontecimentos recentes. Sem saber que ela era doadora, ele acreditou que ela ficaria emocionada ao saber que haviam encontrado um doador e que o transplante tinha sido um sucesso. Luiz hesitou, reunindo-se antes de seguir pelo corredor do hospital, ainda tentando processar o que havia acontecido. Ele estava a caminho de atualizar Luana sobre Aline quando uma enfermeira passou apressadamente segurando um conjunto de roupas e um telefone celular tocando. Os olhos de Luiz imediatamente reconheceram a capa do telefone. Era, sem dúvida, de Luana. Ele observou a enfermeira com atenção enquanto ela se dirigia a um quarto mais adiante. À medida que a realização lhe ocorreu, o passo de Luiz acelerou. Antes que pudesse entrar no quarto, foi interceptado por um médico. Senhor, você não pode entrar aí, disse o médico firmemente. Esse telefone é da Luana. O que aconteceu com ela? A voz de Luiz estava preenchida de pânico. O médico tentou acalmá-lo. Ela está bem. Ela estava aqui como doadora de medula óssea. Um peso pareceu ser tirado do peito de Luiz, substituído por assombro. Luana tinha sido sua salvação e escolheu mantê-lo em segredo. 2 semanas depois, Aline estava de volta a casa, cercada pelo amor e cuidado de seu pai. A casa ressoava novamente com sua risada.
Uma noite, enquanto estavam na varanda, Luís a envolveu num abraço caloroso, assegurando-lhe que o pior havia passado. Aline levantou o olhar, seus olhos brilhando de lágrimas. Pai, sinto muito por tudo que eu disse. Você foi incrível durante tudo isso. Luís gentilmente segurou seu rosto e disse: Está tudo bem, querida. Mas há algo que você precisa saber. Vendo a tensão em seus olhos, Aline se preparou. Lembra quando recebemos a notícia sobre o doador? Começou Luís. Aline assentiu lentamente. Esse doador não apareceu do nada. Foi a Luana. Ela se prontificou para te salvar. A voz de Luís tremia com emoção. Os olhos de Aline se arregalaram em choque, seus sentimentos anteriores de animosidade agora substituídos por profunda gratidão. Ela fez isso por mim? Luís assentiu, enxugando as lágrimas. Ela queria que isso permanecesse um segredo, mas você precisava saber. Luana se preocupa conosco, especialmente com você. Naquele momento, o coração de Aline transbordou com uma nova apreciação pelo ato altruísta de Luana. A realização mudou para sempre a dinâmica do relacionamento delas. Aline reprimiu as lágrimas, suas emoções em tumulto. Ela se lembrou do riso contagiante de Luana, seus brilhantes olhos cor de avelã que sempre irradiavam calor. Ela frequentemente se irritava com a bondade inabalável de Luana, confundindo-a com insinceridade. Mas agora, percebendo o verdadeiro cuidado de Luana, Aline sentiu uma mistura de culpa e gratidão. Pai, ela sussurrou, olhando para Luís. Podemos vê-la? Preciso pedir desculpas. Luís assentiu, compreendendo a importância desse momento. Claro, querida. Vamos lá. Eles foram ao hospital no dia seguinte, armados com um lindo buquê de margaridas. A ideia de Aline era simbolizar novos começos. Ao entrar no quarto de Luana, encontrou-a reclinada na cama, lendo uma revista. Ela olhou para cima e sorriu, a surpresa evidente em seus olhos. Aline aproximou-se lentamente, segurando firmemente o buquê. Luana, começou hesitante, sua voz trêmula, me desculpe. Eu estava errada sobre você. Prometo ser melhor. Luana tocou suavemente a bochecha de Aline, enxugando uma lágrima. Está tudo bem, querida. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Aline respirou fundo, sua voz agora mais firme. Eu tenho um outro desejo. Espero que você e papai possam ter outro bebê. Eu adoraria ter um irmãozinho para cuidar. O riso de Luana encheu o quarto, aliviando o clima. Vamos focar em te recuperar primeiro, disse ela, seus olhos cintilando. Depois, veremos sobre realizar seu desejo. A transição de Aline para o ensino doméstico teve seus desafios. Mas, com o apoio e a paciência inabaláveis de Luana, elas desenvolveram um ritmo confortável. As aulas virtuais eram convenientes e flexíveis. Porém, Aline sentia falta das conversas e da camaradagem de seus colegas. Ainda assim, sabia que sua saúde vinha em primeiro lugar e tirou o melhor proveito da situação. Com o tempo, sua resiliência e adaptabilidade valeram a pena. Quando chegou o dia de retornar à escola tradicional, ela estava animada e um pouco nervosa. Ao longo da recuperação de Aline, Luana permaneceu seu pilar de força, atendendo às suas necessidades e garantindo que recebesse o melhor atendimento médico. Cada visita ao médico trouxe mais esperança e confiança, pois Aline continuava a mostrar sinais de saúde robusta. A alegria de receber a bebê Mariana foi imensa. Seus chorinhos, risadas contagiantes e balbucios aqueciam o coração e trouxeram uma nova camada de felicidade às suas vidas. Aline, sempre a irmã cuidadosa, frequentemente liderava, ajudando Luana nas rotinas de alimentação e banho. Seus momentos compartilhados, desde ler histórias de ninar até cantar canções de ninar, apenas fortaleceram o vínculo entre elas.
Um dia, enquanto Luana estava ocupada com Mariana, não pôde deixar de ouvir a conversa animada de Aline. Quando reconheceu o tópico da discussão e ouviu a defesa sincera de Aline, emoções brotaram dentro dela. A realização de que Aline a considerava não apenas uma figura materna, mas sua verdadeira mãe, foi profundamente tocante. Enxugando uma lágrima, Luana sentiu um calor envolvê-la. Segurando Mariana perto, ela sussurrou: "Somos uma família completa e inquebrável." O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, lançando um brilho dourado sobre tudo que tocava. Luana dirigiu até o cemitério com um buquê de flores do campo, as favoritas de Yasmin. Caminhando lentamente, ela se aproximou do local de descanso de Yasmin. A lápide era simples e gravada com seu nome e as palavras "esposa e mãe amorosa, para sempre em nossos corações." Colocando suavemente as flores sobre o túmulo, Luana sentou-se na grama macia. Respirando fundo, ela disse: "Você deixou uma linda família para trás e quero que saiba que eles estão seguros, amados e felizes." Aline está se tornando uma jovem maravilhosa e forte, e ela tem seu espírito. Ela possui sua resiliência e graça. Nós recebemos a pequena Mariana em nossa família. Ela trouxe tanta alegria para todos nós. A brisa suave soprou, fazendo as folhas se agitarem e as flores balançarem, como se o mundo ao redor de Luana estivesse respondendo às suas palavras sinceras. Lágrimas brotaram em seus olhos. Uma mistura de tristeza, gratidão e determinação. "Obrigada, Yasmin", Luana sussurrou, sua voz embargada pela emoção, "por nos unir. Prometo honrar sua memória todos os dias cuidando da família que você tanto amou." Ao se levantar, Luana sentiu o calor a envolver, como se não estivesse sozinha, como se Yasmin estivesse ali com ela, silenciosamente reconhecendo e confortando-a. Com um último olhar para o túmulo, Luana se afastou, seu coração cheio de paz e determinação.